carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito, depende daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Que o Senhor seja glorificado nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é viva e eficaz, que ela seja exposta para que haja conversão e também para que haja manutenção da nossa fé. Que o Santo Espírito de Deus, através da exposição da tua palavra, venha falar aos nossos corações. É o que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, esse termo, vida no Espírito, ou quando você diz assim, eu tenho o Espírito Santo de Deus, quando nós tocamos nesse assunto, nós estamos tocando num assunto muitas vezes difícil de ser entendido. Porque nós associamos a vida espiritual com algumas manifestações externas ou gestos, liturgia, estilo de culto. E Paulo vai nos ensinar que não é assim. Paulo vai falar que é outra história. Esse capítulo 8, versículo 1 ao 17, depois que Paulo trata do tema da justificação, ele agora vai falar das bênçãos da nova aliança. E o Espírito Santo de Deus é uma das bênçãos da nova aliança. O judaísmo do segundo templo, eles aguardavam muito a volta do Espírito de Deus, como é profetizado em Joel 2, 22 ao 29. Então, quando Paulo faz o uso, ele usa o termo Espírito nesse capítulo 8, ele está querendo nos dizer que essa profecia de Joel se cumpriu. Essa profecia de Joel se cumpriu. E esse capítulo 8 é repleto das bênçãos, dessa aliança que provém do Espírito de Deus. Através do que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Através
daquilo que o Senhor realizou por nós, Paulo destaca no capítulo 8 as bênçãos dessa nova aliança. O versículo 1, Paulo destaca a primeira bênção, a justificação. A primeira bênção da nova aliança: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como isso é confortante. Como é bom saber que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como isso deve nos motivar a cultuar publicamente no nosso culto privado ou no nosso culto familiar, louvando a Deus por tão grande feito, louvando a Deus por tamanha obra feita por Jesus Cristo. Do versículo 2 ao versículo 8, Paulo vai trabalhar a questão da obediência, a bênção que provém desse relacionamento que Cristo fez na cruz, nos possibilita obedecer ao Senhor. Se eu e você conseguimos obedecer ao Senhor, nós o fazemos porque o Espírito Santo de Deus, ele trouxe bênçãos como fruto dessa nova aliança promovida na cruz. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora nós não andamos mais segundo as inclinações da nossa carne. Nós agora andamos segundo a inclinação das coisas do Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Família abençoada é família que está debaixo da graça, que vive a bênção da nova aliança, que vive as bênçãos da nova aliança. Esse tema família, ele é um tema muito complexo, porque eu e você sempre queremos fórmulas mágicas para resolver os nossos problemas. Sim, nós queremos simplesmente resolver o nosso problema. Coisas do tipo: pastor, dê um jeito no meu filho. Ou então: pastor, eu estou orando. Ou Deus converte esse homem, ou ele leva de uma vez. Mas tem que ser para já. Eu não aguento mais. Sim, eu sei que o teu sofrimento não deve ser fácil. Anos e anos lutando. Tem pessoas que passam a vida inteira esperando ver a conversão dos seus. E
outros problemas familiares ligados às necessidades do dia a dia, problemas financeiros, necessidades emocionais, questões existenciais, dúvidas e mais dúvidas, problemas e mais problemas. Olha, eu oro a Deus para que Deus te abençoe, nos abençoe, e você consiga resolver os seus problemas. Sim, nós não somos insensíveis à sua dor. Inclusive, conte para nós, conte para a equipe pastoral, diaconal, compartilhe conosco. Um corpo pastoral, diaconal, ministérios que está em constante oração. Agora, eu queria te dizer que talvez o seu problema e o meu problema não seja resolvido da noite para o dia. Isso que às vezes traz tristeza na nossa alma. Mas o maior problema, dois grandes problemas que você e eu tinha já foi resolvido. Nós estávamos separados. Olha aqui para mim, deixa os irmãos. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos longe da vontade de Deus. Nós não conseguíamos obedecer a Deus. Mas Cristo proporcionou isso. Cristo proporcionou uma bênção maravilhosa para mim e para você. O Espírito Santo trouxe a possibilidade real de nós, pela graça, não vivermos mais sob as inclinações carnais. Isso é uma grande bênção. Se você me perguntar nessa noite o que é ser um homem espiritual, está te respondendo. Porque, às vezes, essa pergunta, o que é ser espiritual, tem sido respondida de modo muito irresponsável. Ser espiritual é ter sido alcançado pela graça de Cristo, através da morte e ressurreição de Cristo. Essa bênção da nova aliança te faz um homem obediente a Deus. Então, ser espiritual é obedecer ao Senhor. O que é um homem espiritual? O que é uma mulher espiritual? O texto está nos ensinando sobre isso. Essa bênção da nova aliança. Um homem espiritual, verdadeiramente espiritual, não é um super-homem. Uma mulher espiritual não é uma super-mulher. Talvez você espere isso do seu cônjuge. Talvez você espere isso dos seus filhos. Talvez você espere isso das pessoas que estão ao seu redor, que elas sejam perfeitas.
Eu, pelo menos, erro muito com os meus filhos, com a minha esposa. Eu erro muito. Eu acho que eu tenho que pedir perdão todo dia, dentro de casa. Porque ser um homem, uma mulher espiritual, não é um ser que mascara um tipo de bondade para ser visto como bom. Ser espiritual é servir ao Senhor, servir ao próximo. Essa é a bênção da nova aliança. A habitação do Espírito, versículo 9 e 10. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O que outrora nos dominava, como fruto da queda de Adão, agora não nos domina mais. Isso é suficiente para você. Isso tem que ser suficiente para nós. Porque os maiores problemas que acontecem, os problemas de verdade que acontecem na nossa vida, na nossa família, são problemas de ordem do coração. As motivações interiores. A nossa invisível ou visível desobediência, resistência. E agora isso foi quebrado. Não existem fórmulas mágicas. Não existem fórmulas mágicas para ser feliz. Você às vezes está procurando 4 pontos para ser sucesso. 5 segredos da vitória. E você já notou tantos pontos nos seus 30 anos de crente, que se você tivesse e eu tivesse anotado só 2, não estamos mais debaixo do domínio da carne, estamos debaixo do domínio do Espírito. Somos novas criaturas. Você entenderia, você viveria de modo mais simples e com certeza encararia a vida de modo mais simples. Mas são tantas coisas, são tantos princípios, são tantos pontos, que nem ao menos você consegue se lembrar de todos eles. O Espírito vivificou. Você foi vivificado pelo Espírito de Deus, e o seu Espírito está vivificado, aguardando a tão grande obra de ressurreição. O desespero chega na nossa casa, chega no nosso dia a dia, por não compreendermos coisas elementares do Evangelho. Sim, você pode me dizer, pastor, o importante é a prática. Concordo contigo.
Outro poderia argumentar, o importante é a doutrina também. Mas a gente poderia dizer que o importante é você ter essa base e colocar em prática. Ou seja, eu fui justificado. Eu não consegui alcançar a Cristo sozinho. Ele fez tudo o que era necessário ser feito para que eu fosse aceito diante de Deus. E agora eu vivo, eu posso dizer não a tudo aquilo que me levava ao declínio e estava me levando para o inferno. Eu agora, pela graça do mesmo Senhor, da mesma graça que me salvou, eu agora vivo uma bênção conforme uma nova aliança. Eu sou uma nova criatura. O Espírito de Deus, Ele me capacita. Tente simplificar mais um pouco. E você vai ver que as coisas parecem ser muito difíceis. Mas elas podem ficar impossíveis se você não tiver uma base sólida, doutrinária. Não tem como você praticar algo se você não conhece aquilo que você está praticando. Você tem o Espírito de Deus. A sua herança é a ressurreição. Mas enquanto isso não acontece, esse mesmo Espírito, ele vive em você. Esse mesmo Espírito, ele te convence do pecado, do juízo e da justiça. Coisas que o seu cônjuge tentou fazer contigo e não deu conta. E nunca vai dar. Coisas que você não vai dar conta de fazer com o seu filho. A única coisa que você tem que fazer, eu e você temos que fazer, é pregar o Evangelho para a nossa família, para os de fora, para nós mesmos. Mas nós não conseguimos transformar ninguém. Quem tentou, fracassou. E a transformação que você precisa, que eu preciso, não é somente a transformação moral. Deixar de ser mal, de ser bom. A transformação que nós precisamos é deixar de ser fruto de Adão e passar a ser fruto de Cristo. Nascido de novo. Consequentemente, a nossa vida é transformada em santificação progressiva e a cada dia nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Eu queria extrair algumas implicações finais. Primeira, versículo 3 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Você e eu não andamos mais debaixo da força da nossa carne. Nós andamos no Espírito. E andar no Espírito não é uma experiência ultra mega pop. Não é uma experiência que te faz
ser trasladado e ficar andando como anjo. Cuidado com isso. Ter o Espírito de Deus é ter o Espírito de Cristo, que nos leva a obedecer ao Pai. É porque nós temos uma característica na pós-modernidade que é muito perigosa. A pós-modernidade é emotiva. A pós-modernidade, depois da Segunda Guerra Mundial, ela ficou desencantada com a ciência e ela começou a viver por experiências. Então, talvez você pense que um cristão que tem um espírito é um cristão que tem muitas experiências místicas. Meu querido, é claro que nós não podemos descartar nunca, na nossa individualidade, momentos de oração privada, de culto privado, de culto público. Sim, onde nós temos experiências com o nosso Deus. Mas a maior experiência que nós temos que ter com o nosso Deus é a experiência de viver na carne a santificação. A experiência de, pelo poder do Espírito Santo, obedecer a Deus e viver a plenitude de alegria, a segurança, a paz que excede todo entendimento. Essa é a maior experiência que eu e você precisamos ter. Pelo Espírito, buscar não satisfazer os prazeres da carne, mas pelo Espírito, buscar viver no Espírito, satisfazendo os desejos que louvam e engrandecem o nome do nosso Senhor. Essa é a maior experiência que o cristão tem que ter. Então pare de querer que o outro mude. Viva Cristo. Pare de achar que a sua vida vai ser melhor a partir do momento que fulano, que o seu cônjuge, que o seu filho apresentar uma melhoria nessa área. Sim, que Deus te abençoe nessas áreas que você está sofrendo. Mas o que você precisa para viver as bênçãos do Espírito pela nova aliança em Cristo já foram derramadas sobre você. 2. Obediência ao nosso Senhor. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. A obediência ao Senhor é vida e paz. Pastor, estou precisando tanto resolver isso. O Evangelho está te ensinando nessa noite que a sua vida já está resolvida. O rio está passando a seu favor, graça. Mergulhe nesse rio. Esse rio já está passando. Mergulhe. E mergulhe mais fundo. Não tenha medo. Não tenha medo de viver essa bênção do Espírito na sua vida. Não tenha medo de desfrutar aquilo que Jesus já conquistou na cruz por você, ser um homem espiritual.
Como isso pode te motivar a obedecer a Deus, sabendo que Ele te possibilita, Ele te dá força para obedecer a Deus. Gente, que maravilhosa graça é essa? Uma graça que salva e uma graça que possibilita, que nos ajuda a obedecer o nosso Deus. Você não faz isso porque você é forte o suficiente. Você não faz isso porque você é bom o suficiente. Você não vai fazer isso porque você é uma pessoa totalmente isenta de erros. Ou porque você é uma pessoa que, vez ou outra, não comete algum ato que é inclinado mais para a carne. Todos nós erramos. Eu falei para os meus filhos esses dias, eu não posso, no trânsito, eu não posso mexer com esse negócio de liberação de porte de arma. Não posso mexer com isso. Vez ou outra eu me pego. Ou não? De vez em quando a gente se pega com raiva, com ódio. Ser um homem espiritual não é estar imune ao erro, mas é ter à sua disposição a bênção do Espírito como fruto da nova aliança. Errou, ajoelha, pede perdão. Se não tiver um local para ajoelhar, se você estiver dirigindo, não tem nem como ajoelhar, senão você vai bater o carro. Dirigindo mesmo, pede perdão para o Senhor. Como isso te motiva? Como o próprio amor de Deus te motiva a obedecer a Deus? Que amor é esse que nos perdoa? Que amor é esse que olhou para mim, para você, totalmente desprovido de condições humanas e muito menos espirituais de dizer, eu te quero, Senhor. Que amor é esse que nos encontrou? Que amor é esse que depois de ter nos encontrado, depois de ter confessado isso no batismo, como foi os nossos irmãos hoje, esse mesmo amor, ele vem ao nosso encontro e nos perdoa. Talvez você esteja aqui hoje com dúvidas acerca do perdão de Deus, do amor do Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, o mesmo amor de Deus que te salvou por intermédio de Cristo é o mesmo amor que move Deus sobre a sua vida. Que você saia daqui hoje com a convicção que o Senhor, Ele continua te amando. Ele continua sendo seu pai e nunca deixará de ser seu pai. Ele continuará cuidando da sua casa, da sua família e nunca deixará de cuidar. Porque essa é a bênção da nova aliança. E isso deve nos motivar a obedecer a Deus, não como um peso. A nossa adoração pública não é um peso. A nossa adoração pública deve ser um momento que nós nos rendemos a Ele em gratidão, em ação de graças, em louvor. Porque Ele já fez tudo o que eu precisava ter recebido. A nossa adoração pública, ela não é um fardo nas nossas vidas. Eu não vou à igreja como se isso fosse um fardo para mim, não. Isso é um motivo de alegria, de rendição, de contrição, de prazer. É
É o dia que você diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, a casa do pão, a casa onde não falta pão, a casa onde não falta água, a casa onde não falta alimento, a casa que você entrou não falta alimento para você. Não falta pastagem para o rebanho do nosso Senhor. Então venham e comam desse alimento. Comam deste pão. Bebam deste cálice. Isso é um grande meio de graça para as nossas, um dos meios de graça para as nossas vidas. É um ato memorial, mas também um meio de graça. Vinde e contemplemos as maravilhas do nosso Senhor. Terceiro lugar, como Romanos 8 nos encoraja a viver uma vida de fé e oração fervorosa. Sim, nós fomos unidos a Deus pelo sacrifício de Cristo. Isso deve nos motivar a ter uma fé, fundamentos e vida de oração fervorosa. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, 17, diz: orai sem cessar. Como essa união pode motivar você e eu a ter uma vida mais profunda com Deus? O reavivamento, ele começa comigo, com o Max, com cada um de nós. Não cobre o reavivamento do seu esposo, da sua esposa. Cobre o seu próprio reavivamento. Ah, pastor, está vendo esse homem aqui? Nossa vida está assim porque o homem não ora. Pastor, está vendo a mulher? Em vez de orar, é o dia inteiro no shopping. De vez em quando a gente tem que chamar a atenção dentro de casa, sim, em relação a essas realidades. Sim. Mas cumpra esse papel. Cumpra esse papel. Você quer ter uma família? Nós queremos ter uma família avivada? Cada um de nós busquemos isso pela palavra e pela oração. Como Romanos 8 te motiva a ter uma vida fervorosa? Uma vida com a missão pujante. Elétrico por Deus. Elétrico pela missão do nosso Senhor, por novos projetos. Crentes em Jesus, eles precisam trabalhar projetos do reino de Deus. Como essa vida no Espírito pode motivar você e eu a trabalhar mais na seara do Senhor. Como essa vida no Espírito pode gerar essa sede de fazer novas coisas, de inventar, reinventar, de produzir, reproduzir, para a glória de Deus. Eu quero te chamar nessa noite, meu querido irmão. Eu quero te convocar nessa noite. Como essa nova vida deve te motivar a trabalhar para o seu Senhor.
Que o Senhor nessa noite restaure a sua e a minha vida. Restaure a sua família. Que a nossa família seja uma família que venha trabalhar para o nosso Senhor. Que a nossa família, que não é perfeita, que é cheia de defeitos, cheia de pecados, que é coberta pelo sangue de Jesus, ela seja uma família motivada pela glória de Deus, por ter sido comprada pelo sangue de Jesus individualmente. Eu estava vindo com a minha esposa na estrada e falando com ela. O crente precisa ter objetivo. E esse objetivo, ele só brota. Essa missão só brota no coração através de um coração regenerado. E um coração regenerado, constantemente aceso, com fogo aceso, queimando, ardendo, para cumprir a chamada de Deus. Que o Senhor te levante nessa noite. Oremos fervorosamente para que você traga projetos para o trabalho do Senhor. Que o Senhor te desperte. Que o Senhor não deixe você quieto. Que você seja um brainstorm espiritual para a glória de Deus. Que chuva de ideias para a glória de Deus te levante todo dia. E você acorde de madrugada, eu vou escrever aqui o que eu preciso fazer. Eu tive aqui, rapaz, olha, isso aqui vai ser para a glória de Deus. Isso aqui na evangelização, na missão. Vou mostrar isso aqui para o pastor, que o pastor quase não trabalha, eu vou mostrar isso aqui para ele agora. E nós vamos tocar junto. Traga, porque nós temos uma equipe aqui que vai trabalhar junto com você, e nós vamos trabalhar junto para a glória de Deus. E vamos trazer mais projetos. A nova vida precisa te levantar. Levantar a tua casa, levantar a tua família. Eu quero que você se levante comigo hoje, com a sua família, e ore com ela agora, com essa verdadeira motivação. Vida no Espírito. Missão do Espírito.